Vamos acompanhar juntos a jornada incrível de uma onda, sabe? Desde que ela nasce lá no meio do oceano até o momento final, quando chega com toda a força aqui na costa. Mas olha, pra gente entender de verdade o que faz uma onda, que tal a gente imaginar primeiro um mundo sem onda nenhuma? Com certeza todo mundo já viu aquela cena, né? De olhar pro mar e ele tá liso, parecendo um espelho. E aí a gente fica pensando, ué, cadê as ondas? Pois é, historicamente, os navegadores tinham um medo danado de uma região chamada Doldrums. Fica ali, perto da linha do Equador. É uma zona de calmaria total. O vento simplesmente some. E os navios à vela ficavam presos ali, parados, por dias, às vezes semanas. E essa história toda dos doldrums mostra pra gente uma coisa fundamental. Sabe qual é o motor que cria praticamente todas as ondas do oceano? É isso mesmo, o vento. Beleza, então, se o vento é o motor, como é que ele funciona na prática? Como ele liga? Olha só que interessante. A escala Beaufort mostra direitinho essa relação. A gente vai de um mar que parece um espelho, na calmaria total, até a fúria de um furacão, onde a velocidade do vento transforma tudo. Agora, para a gente ter aquelas ondas gigantes de filme, não basta só um ventinho. Precisa da combinação perfeita de 3 ingredientes. Primeiro, intensidade, ou seja, o vento tem que ser muito forte. Segundo, duração. Ele precisa soprar por bastante tempo. E terceiro, a pista, que os especialistas chamam de FET. É a distância, a área de mar aberto que o vento tem para trabalhar. Certo, mas aí vem um ponto-chave, tá? Nem toda onda é igual. Elas podem nascer de jeitos bem diferentes e ter características completamente distintas. E para a gente entender essa diferença, vamos só relembrar o básico da anatomia de uma onda. O ponto mais alto é a crista, o mais baixo é a cava. E o tempo que leva para uma crista passar e a próxima chegar no mesmo ponto, isso é o que a gente chama de período. E aí que a mágica acontece. A gente tem basicamente 2 tipos de onda. Primeiro, as vagas. Elas são criadas pelo vento local, ali pertinho da praia. São meio bagunçadas, sabe, com um período curto. Agora, o swell, ou ondulação, é outra história. Ele nasce de tempestades muito, muito distantes, lá no meio do oceano. E conforme viaja por milhares de quilômetros, ele vai se organizando, se limpando e chega na costa como linhas perfeitas de pura energia, com um período bem mais longo. Então, imagine essa energia toda organizada, o swell, viajando pelo oceano. Quando ela começa a se aproximar da costa, das águas mais rasas, uma transformação impressionante começa a acontecer. O que acontece é o seguinte: quando a profundidade da água fica mais ou menos do tamanho da própria onda, a parte de baixo dela começa a sentir o fundo do mar, começa a raspar, até um atrito. Esse atrito funciona como um freio de mão, mas só na parte de baixo da onda. Então a base dela desacelera, só que o topo continua na mesma velocidade. O resultado? A onda é forçada a empinar, a ficar mais alta e se inclinar para frente, ela se preparando para o grande final. E esse grande final, o clímax da jornada, é a quebra. E o mais legal é que o formato dessa quebra depende totalmente do que tem lá embaixo, no fundo do mar. Pense assim, se o fundo do mar for uma rampa suave de areia, a energia da onda se libera devagarinho. Ela vai quebrando aos poucos, deslizando, formando aquela espuma. É uma onda mais cheia. Agora, se o fundo sobe de repente, com uma bancada de areia ou um recife, aí a história é outra. A onda levanta rápido e a crista é projetada para frente com tudo, liberando a energia de uma vez só. É aí que se forma aquele tubo oco, o sonho de muito surfista. Mas, olha só, a história não acaba quando a onda quebra na areia. Na verdade, a energia dela continua trabalhando e deixa uma marca, um legado duradouro na própria costa. Quando a onda não chega retinha na praia, mas sim meio de lado, em um ângulo, ela cria uma corrente que vai empurrando a areia ao longo da costa. É um processo constante, chamado de deriva litorânea. E esse trabalho de formiguinha, de grão em grão de areia ao longo de milhões de anos, acaba construindo estruturas geológicas gigantescas como esses pontais de areia maravilhosos. E o mais incrível é que o ângulo da onda decide tudo. Se as ondas chegam num ângulo mais aberto, maior que 45 graus, elas tendem a depositar areia, a construir a praia. Mas se elas chegam num ângulo mais fechado, mais de lado, o efeito é ao contrário. Elas acabam lixando a costa, levando a areia embora. Isso quer dizer que a praia nunca está pronta. Ela é uma obra em constante construção.
Cada onda que a gente vê quebrando é um capítulo de uma história sem fim. Uma história de criação, de viagem e de transformação que a todo instante está redesenhando nosso mundo.